Tradicionalmente, a Fórmula 1 costuma ser um verdadeiro celeiro de novas tecnologias. Quando não se cria um aparato novo, a categoria geralmente aprimora um que já existe. Se uma equipe obtém sucesso com isso, as concorrentes procuram ou imitar o conceito, produzindo as suas próprias versões, ou protestam junto à FIA pedindo o banimento. Durante a temporada de 2013, a equipe Mercedes levou às pistas uma ideia interessante de suspensão. O sistema Frix era um conceito teoricamente simples que não demorou muito para ser copiado e depois banido. Nos anos de 2013 e 2014, um dos temas mais discutidos no paddock da Fórmula 1 era relacionado às suspensões das equipes Mercedes e Lotus. As duas tinham em seus carros um sistema que ficou conhecido pela sigla Frix. O Front-Rear Interconnected Suspension não era tão inovador quanto aparentava ser, mas após a utilização, todo o restante do grid procurou desenvolver a sua versão da peça. O sistema estava em desenvolvimento pela Mercedes desde 2011, e foi somente em 2013 que os primeiros resultados sólidos começaram a aparecer. A Lotus também estava com um Frix sendo desenvolvido, mas ainda faltava amadurecer a ideia. Quase 20 anos antes, em 1995, a equipe Tyrrell já havia desenvolvido um sistema que interligava as suspensões, chamado Hydrolink. A tecnologia chegou a ser testada no modelo 023 da equipe, mas não chegou a ser utilizada. O projeto evoluiu pouco na equipe de Ken Tyrrell e, com o passar do tempo, acabou sendo esquecido. Um artigo da revista Race Car Engineering revelou em 2012 que outro projeto bastante obscuro foi desenvolvido nos anos 70. Um carro Moskvich correu com um sistema de suspensões ligado por cabos na Fórmula Leste, uma competição que acontecia na União Soviética durante os anos 70 e 80. O conceito em todos era o mesmo. A ideia era interligar as molas, barra de torção e amortecedores distribuídos no carro para anular trepidações e mudanças bruscas na altura do carro, e dessa forma dar mais estabilidade e desempenho aerodinâmico. Isso poderia ser feito de várias formas, sendo que o sistema mais comum era o hidráulico. O esquema de interligação também poderia ser bastante variado, com toda a suspensão interligada, com apenas a parte traseira interligada, entre outros. Vale ressaltar que todo esse processo é feito sem a utilização de auxílios eletrônicos. A movimentação do fluido hidráulico por dentro do sistema é impulsionada apenas pela inércia, sem a necessidade de bombas ou injetores para fazer o trabalho. O sistema Frix trazia algumas vantagens bastante interessantes para os pilotos. Graças à tecnologia, a distância entre o assoalho e o solo ficava relativamente estável, atenuando a influência de desníveis na distância entre eles. Durante as frenagens, o sistema era ainda mais eficiente. Ao pisar no freio, o piloto pode sujeitar o carro a cerca de 6 vezes a força da gravidade, transferindo até 300 kg de carga da traseira para a frente do Fórmula 1. Embora isso aconteça em uma janela bastante curta de tempo, todo esse peso extra aumenta a carga dos pneus dianteiros e diminui nos pneus traseiros, fazendo a traseira ficar instável durante a entrada nas curvas e no processo de frenagem. A mudança abrupta na distribuição de carga no carro também altera a distância entre ele e o solo, aproximando a frente do carro ao asfalto enquanto a traseira se afasta. Essa alteração muda o comportamento aerodinâmico do modelo e, dessa forma, aumenta ainda mais a instabilidade do carro. O problema é praticamente resolvido caso o piloto conte com o sistema Frix. Com ele, o aumento na carga da suspensão dianteira pode ser utilizado para diminuir a altura da parte traseira, cortando a maior parte dos problemas gerados. Ao frear, a transferência de carga para frente faz com que o sistema interligado force a traseira a abaixar, estabilizando o movimento. O mesmo efeito é visto durante a aceleração, mas de forma inversa. Sem esse problema no caminho, engenheiros e designers podem projetar o carro com asas dianteiras e assoalhos mais agressivos, aumentando o downforce geral do carro sem comprometer o desempenho nas curvas. Com um desenvolvimento bastante, as equipes poderiam interligar as suspensões na diagonal, com um fluido migrando da roda dianteira à esquerda para a traseira direita e vice-versa. Com isso, a suspensão pode ser configurada de forma a ficar mais macia sem aumentar a rolagem do carro nas curvas. O impacto no desempenho do carro é o mesmo da transferência de cargas. Com a diminuição do problema da rolagem, o piloto tem vantagens aerodinâmicas, além de poder atacar as zebras com mais agressividade do que normalmente faria. Como bônus, a tração e o desgaste dos pneus também eram melhorados. Como foi dito anteriormente, a Lotus e a Mercedes foram as primeiras a utilizar o sistema, mas ele não era tão eficaz. Com o sistema ganhando importância em 2013, outras equipes passaram a desenvolver as suas próprias versões do equipamento, mas aí tinha um problema. Ao contrário de outras tecnologias como o difusor duplo, por exemplo, o dispositivo interligado era praticamente todo interno, o que dava um trabalho extra para as equipes copiarem. O Frix consistia em 4 atuadores, um em cada canto do carro, e uma tubulação hidráulica ligando as unidades de suspensão a um acumulador central. Além dele, havia também algumas válvulas de controle que geralmente ficavam próximas aos acumuladores.
A principal parte do sistema era justamente os acumuladores e as válvulas, mas a forma de uso diferia de equipe para equipe. Como diferentes esquemas estavam sendo utilizados, não é possível saber com exatidão como cada equipe regulava as suspensões e o fluxo hidráulico no sistema, se eram ligados na horizontal, diagonal ou totalmente interconectados. Durante a temporada, a Mercedes conseguiu bons resultados acumulando pontos, pódios e 3 vitórias, sendo 2 de Nico Rosberg e uma de Lewis Hamilton. No começo da temporada de 2014, praticamente todo o grid já contava com o Freaks, incluindo as equipes de fundo de pelotão, como a Marussia. Como a ideia era relativamente simples, o que realmente diferenciava as equipes em relação ao equipamento era a forma como elas colocavam as partes trabalhando juntas. Não bastasse isso, a forma como a suspensão interagia com o perfil aerodinâmico praticamente obrigava os engenheiros a projetar os carros em volta do Freaks. Os ajustes acabavam ficando bastante complexos para os modelos. Regulagens extras precisavam ser feitas para buscar um estado ótimo de utilização, equilibrando o trabalho aerodinâmico com o funcionamento das suspensões ao contornar as curvas. Esse esforço extra forçava os engenheiros a combinar diferentes elementos que geralmente seriam trabalhados de forma separada. Mesmo com todo o sistema interligado, os conceitos para um funcionamento da suspensão eram os mesmos de um sistema tradicional, mas agora eles precisavam trabalhar mais próximos dos conceitos trabalhados em peças como assoalhos e as asas. Pensando dessa forma, o Freaks pode ser entendido como sendo apenas uma evolução do sistema tradicional, sem irregularidades envolvidas. Foi com essa ideia em mente que as equipes desenvolveram os seus sistemas sem protestar, mas a FIA não compartilhou da mesma opinião. O sistema propriamente dito não chegou a ser imediatamente banido, mas a federação deu sinais de que poderia proibir o equipamento durante o ano. Após o GP da Grã-Bretanha, a equipe comandada por Charlie Whiting anunciou que havia estudado o uso do Freaks pelas equipes e que a legalidade dele estava sendo questionada. Isso se embasava na interpretação do artigo 3.15 do regulamento técnico da época, que na prática fazia entender que qualquer peça ou equipamento que alterasse o desempenho aerodinâmico precisava estar preso ao carro e permanecer estático, sem nenhum grau de movimento. Mesmo com a declaração, a maioria das equipes permaneceu acreditando que o Freaks era um sistema legal, e dessa forma reclamaram da contestação da FIA. A ideia dos times era a de que o sistema em si não fazia completamente a diferença em pista, já que ele ainda exigia um carro bem projetado para funcionar direito. Temendo que o sistema pudesse ser banido e que as punições pudessem ser impostas a quem utilizasse, as equipes decidiram remover os sistemas dos carros por conta própria antes do GP da Alemanha. No fim das contas, não valia a pena discutir. Apesar da contra-argumentação das equipes, o sistema foi oficialmente banido da Fórmula 1, restando a elas a adaptar os carros para correr sem o dispositivo. O banimento foi sentido por alguns times que agora tinham um sistema que não podiam mais usar. A Force India, por exemplo, desenvolveu o seu dispositivo Freaks ainda em 2013 e com os dados obtidos produziu a versão 2014 do equipamento. Em 2 oportunidades, a equipe retirou a suspensão do carro e investiu mais dinheiro no projeto, e no fim acabou com ele inutilizado. Embora outras categorias permitam a sua utilização, a Fórmula 1 manteve o banimento imposto e a suspensão interligada nunca mais foi utilizada na categoria. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!